Você sabe quais são os setores da bolsa que são mais vulneráveis, aqueles que são mais sólidos? Geralmente o investidor iniciante, ele nem se preocupa com isso. Ele ouve alguém dizer que a empresa tal está dando um aumento grande no preço das ações e aí ele vai e termina comprando, sem saber se aquela empresa ela é de um setor mais sólido ou se é de um setor mais vulnerável. E isso, se você quer ser um investidor com o pé no chão, antes de você começar a investir, entenda onde você está comprando a ação, onde você está sendo sócio dessa empresa, no caso. E uma primeira análise que você deve fazer é exatamente o segmento dela, qual é o setor, qual é o subsetor. Existem empresas que, principalmente nesse momento de crise, elas são as mais afetadas. Existem alguns setores que são bem afetados. E outras empresas, elas são mais resilientes, elas conseguem superar mais rápido. Então, fique comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você daqui a pouco o que realmente é uma empresa resiliente, quais são os setores dessas empresas e os setores das empresas que são mais vulneráveis, ok? Antes de começar a falar sobre esses setores, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, que assim você fica sabendo quando eu posto um vídeo novo. Deixe seu like, que ele ajuda muito a postar conteúdos de qualidade. Então vamos lá. Alguém já perguntou para você se você investe na bolsa, ou alguém já se lamentou e disse: se eu tivesse investido na empresa X, eu teria lucrado 100% nos últimos 6 meses. É comum você ouvir essas histórias de alguém que fala que a empresa Y valorizou 100%, que a empresa Z valorizou 30%, 80%. É fácil você saber quando a empresa valorizou depois que o tempo passa. Mas lá no início, muitas pessoas não sabiam que ela ia valorizar. E essa valorização, ela vem das empresas que são as mais confiáveis. Existem outras empresas que são mais vulneráveis, que têm mais risco. Essas empresas, principalmente aquelas que ainda estão em crescimento, elas podem até te dar um bom retorno também. Mas é importante que você saiba, na hora de aplicar, onde vai colocar o dinheiro. Você não precisa ter uma ilusão de que sempre que comprar uma ação de alguma empresa, ela vai crescer todo ano. Quando você vai estudar as empresas em determinados setores, sabe que existe uma média de crescimento. E isso é normal. E tem outras empresas que a média de crescimento dentro daquele setor, ela é menor, mas por sua vez ela paga bons dividendos. Então eu vou falar primeiro dos melhores setores, são os chamados setores defensivos, são os setores que têm os subsetores mais sólidos. Então o primeiro setor é o de utilidade pública. Nesse setor de utilidade pública, o setor de energia, ele é bem defensivo, é um setor que ele tem uma previsibilidade de caixa muito bom e ele é dividido em 3 segmentos. Tem um segmento de geração de energia, que são as usinas, as hidrelétricas, as termoelétricas, as eólicas, as de fotovoltaicas. Essas empresas que trabalham na geração de energia, elas ficam nesse primeiro segmento. E aí nós temos um segundo segmento, que é o segmento de transmissão. Esse segmento de transmissão é exatamente o que recebe da geradora e guarda naquelas subestações. Toda cidade tem uma subestação. Você passa em determinadas cidades, você vê uma placazinha de subestação, que aquela subestação é que vai fazer com que as outras empresas, e aí a gente entra no terceiro segmento, que são as distribuidoras, que as distribuidoras vão levar energia às residências, às empresas. Então esses 3 segmentos de energia, o primeiro de geração, ele é um segmento que ele precisa de investimento alto. Você construir uma hidrelétrica é muito dinheiro, muito. Aqui no Brasil, por exemplo, a construção das hidrelétricas, geralmente, ela é feita com dinheiro do governo. Então, nós temos exemplo de Itaipu, nós temos Belo Monte, que foi a última, grande usina que foi construída. Algumas empresas, elas trabalham exatamente com um investimento alto. As empresas de transmissão, que são as que vão receber a energia da geradora, das usinas, para as subestações, elas têm uma previsibilidade de caixa muito boa
são as que, dentro desses 3 segmentos, são as empresas que têm menos risco, porque ela já sabe o que vai ser consumido de energia. Então, ela, quando vai vender para as distribuidoras, ela já sabe quanto é a necessidade de cada uma. E as últimas, que são a de distribuição, que é o que leva até a sua casa, né, a energia, ela já trabalha com um determinado risco, porque é o risco da inadimplência, que ela é direto com o consumidor final. Desses 3 segmentos, o que tem um risco um pouco maior é exatamente esse setor de distribuição. Tem um outro setor que é de utilidade pública, é o de saneamento. Ele é um pouco semelhante com a energia, porque o de saneamento ele vai, né, tratar de levar água até as residências, ele trata dos esgotos, saneamento, lixo, uma série de coisas. E agora, em junho, teve um marco regulatório desse setor. E esse marco regulatório ele vai abrir um crescimento extraordinário para quem quer entrar nesse ramo de saneamento. O investimento que é previsto até 2033 é na ordem de 700 bilhões de reais de investimentos até 2033. Esse setor, o que é previsto para ele, de cada R$1 investido, o Estado deve economizar 4, porque vai ter menos doenças, principalmente menos doenças e menos mortes. Que a gente tem um sistema de saneamento muito precário. Só para vocês terem ideia, aqui no Brasil, a parte de esgoto, ela é pouco mais da metade que é saneada somente. Então, metade da população não tem o saneamento básico. Uma outra coisa é que, assim, 96% das empresas de saneamento do Brasil, elas são públicas. Geralmente, elas pertencem ao Estado. Com esse marco regulatório, vai ter a oportunidade de entrar empresas privadas. E também algumas empresas públicas podem ser privatizadas, semelhante ao que aconteceu com o setor de energia, né, com o setor elétrico. Várias empresas, principalmente as distribuidoras, elas foram privatizadas. E pode ser que ocorra isso também com as empresas de saneamento. Tem empresas boas, tem a Sabesp de São Paulo, tem a Sanepar lá do Paraná. Um segundo setor, né, saindo desse setor de utilidade pública e indo para um segundo setor que é bem resiliente, é o setor financeiro. Para esse setor financeiro, bancos, eles dão a maior lucratividade em termos de números, de volumes financeiros, trimestralmente, quando divulga os balanços. É um setor que ele é bem resiliente. Como ele lida com dinheiro, ele sai da crise mais fácil, né? Ele tem caixa bom, ele tem uma gestão financeira boa. Os grandes bancos brasileiros, eles são bem geridos. O impacto de qualquer crise em banco não é grande. E continuando nesse ramo financeiro, existe um subsetor que é o de seguros. O de seguros também ele é bem resiliente. E esse aí tem um caixa livre espetacular, porque quando os segurados fazem os seguros, seja um seguro de vida, seguro de veículo, um seguro de imóveis, né, seguro de residência e tal, o dinheiro entra no caixa da empresa e esse dinheiro, para ele sair, precisa-se ter um sinistro. Eu não estou considerando as empresas administrativas, estou considerando em relação ao recebimento dos prêmios, que o prêmio é o valor que você paga do seguro, a saída do dinheiro da seguradora, que é quando há um sinistro. Então, nem sempre, quando você paga o seguro, você utiliza esse valor, porque se você não tiver sinistro, por exemplo, se seu carro não teve nenhuma colisão, não aconteceu nada, você não vai usar o dinheiro desse seguro. E como dizem algumas pessoas, dinheiro seguro é bom até você não usar. Então, as seguradoras, elas têm um dinheiro em caixa espetacular, né? Que é proveniente exatamente do pagamento dos prêmios dos seguros. Então, é um setor também bem sólido. O terceiro é saúde. O setor de saúde, ele envolve planos de saúde, ele envolve laboratórios, ele envolve hospitais, diagnósticos e farmácias. Então, é um setor que tem vários segmentos, né? E aqui no Brasil, considerando que a expectativa de vida do brasileiro agora está em torno de 75 anos, né, cresceu muito em relação ao passado, que era 50 anos,
Quer dizer, houve um avanço na melhoria e muito desse avanço se deve à medicina diagnóstica. Então ela deu uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? E essa medicina de diagnóstico, ela vem para melhorar exatamente a expectativa de vida dos cidadãos, né? dos brasileiros, da população como um todo. Esse crescimento, além dessa questão diagnóstica, da medicina preventiva, se for considerar os dados, existem aproximadamente 47 milhões de pessoas que têm planos de saúde. Isso seja planos de saúde individuais, como planos de saúde da empresa. Que tem determinadas empresas que oferecem planos de saúde para os seus funcionários. E existem algumas empresas de planos de saúde que ela faz o plano individual. Então, se você considerar que nós temos mais de 200 milhões de habitantes, 47 é pouco mais de 28%, 30%. Então, tem muito a crescer ainda. E considerando que já tem muitas empresas de plano de saúde para a população de baixa renda, num valor mais acessível, então o crescimento é enorme. Em relação à questão de medicamentos, né, farmácia, hospitais, há uma interligação hoje entre hospitais, clínicas de diagnóstico. Então, só para vocês terem uma ideia, a Sul América, ela fez um estudo de telemedicina, foram feitas 500 consultas mensais. E agora saltou para 15 mil. Sem as pessoas poderem ir às clínicas, as consultas passaram a ser através da internet. Então o recurso da telemedicina, ele aumentou muito. E qual é a vantagem disso para as empresas? A vantagem disso é a redução de custos. Se você não precisa alugar grandes escritórios de consultas, de clínicas, para fazer somente a consulta com o seu paciente, no caso, e pode ser feita através da telemedicina, então você já tem um ganho extraordinário, ganho de não paga aluguel, você economiza na energia, água, manutenção, ou seja, é uma redução de custos enorme, principalmente para esse setor. Então esse setor de saúde também é um setor bem resiliente e ele oscila muito pouco. Quando eu falo de oscilar pouco, é que os preços dessas empresas, eles não são muito voláteis, eles não sobem muito, também não descem muito. Existe um certo equilíbrio nas empresas de saúde. O quarto setor e último é o de materiais básicos. Materiais básicos, eles envolvem embalagens, papéis, celulose, siderurgia, materiais diversos, como mineração também. E aí quando eu falo de papel, celulose, eu estou contando isso para um amigo, ele disse, não, João César, mas agora com o mundo digital, ninguém está comprando tanto papel assim. Mais ou menos, né? Porque para impressão em empresa, tudo bem, mas, por exemplo, papel higiênico não vai sumir, vai continuar existindo. Uma outra coisa, os plásticos. Tem uma campanha para você não usar e aí várias empresas trocaram os plásticos por papelão. Então existe um mercado ainda grande para papel, para celulose. Se você considerar que muitos produtos que você compra, a embalagem que ele vem é de papelão, então vai continuar. Esses segmentos, eles são bem resilientes. E principalmente o Brasil, que ele exporta muito minério de ferro, muito aço. Então é um setor bem resiliente. Então esses setores, esses 4 que eu falei, eles são setores bem resilientes, eles são setores perenes, né? Eles utilizam serviços essenciais. Quando há uma crise, eles sofrem menos. Essas empresas, por que elas sofrem menos? Porque elas têm um bom caixa. Quando eu falo ter bom caixa, é mais ou menos assim. Então, numa crise, quando você tem muito dinheiro,
se acontecer alguma coisa, por exemplo, você perde o emprego, se você tiver muito dinheiro, você consegue se manter. Aí vem um dos conceitos, né, de investimentos, você ter sua reserva de emergência. Você pode ter sua reserva de emergência para 6 meses, para 1 ano. E aí você fica utilizando essa sua reserva. Para essas empresas é algo semelhante. Ela tem um bom caixa, está na crise, ela não está vendendo como antes, mas ela continua com aqueles custos fixos, pagar empregados, aluguel. Então, nesse momento, se você tem um caixa bom, é muito mais fácil você sair da crise.